Após 26 cobranças de pênalti, o Palmeiras está nas oitavas de final. Luigi oficialmente de saída do Verdão? Alan e a proposta pesada do Napoli e novidades pela engenharia de Almada. Fala família Palmeiras 90 a mais, cá estamos novamente e é isso que você vai ver no vídeo de hoje. O vídeo de hoje vai ser um pouco mais objetivo, então vamos começar falando primeiramente da Copinha, porque o Palmeiras sofreu de novo muito para eliminar dessa vez o Flamengo de Guarulhos, tá? Os meninos do Flamengo foram muito guerreiros, né? Deu pra ver o quanto eles queriam estar nessas oitavas de final e o quanto isso simboliza pra eles, tá? Então, assim, quero começar fazendo uma ressalva a essa garotada, muito esforçada. Inclusive, tem bons jogadores. O lateral direito deles tem uma qualidade diferenciada e merece pelo menos ser observado. Quanto ao Palmeiras, a gente tem uma coisa pra destacar, né? Uma partida meio morna do Palmeiras. O Lucas Andrade, eu acho que ele tá perdendo um pouquinho a mão nesse campeonato, tá? Eu vou falar com humildade isso, porque assim, ele faz um baita trabalho, tá? Na base do Verdão. Mas, nessa copinha, eu acho que o Palmeiras empatar com o Vitória e com o Flamengo e eliminar os dois times nos pênaltis. Tudo bem, times competitivos, né? Mas eu acho que o Palmeiras poderia ter feito atuações tecnicamente melhores. De qualquer forma, é válido ressaltar que as nossas crias estão mostrando-se para o mundo, tá? E já já a gente vai falar do Eduardo Conceição porque tem uma bomba. Seguindo aqui no nosso giro de notícias, atenção. O patrocinador Victor, que no caso gerencia, né, patrocina a equipe de base do Palmeiras, está sofrendo com problemas de liquidez. Essa é uma informação importante para a gente trazer aqui, pouca gente fala da base, né? Entretanto, é válido ressaltar que os pagamentos estão em dia. Pode ser que para essa próxima temporada a gente tenha uma alteração no patrocinador, sobretudo no uniforme, tá bom? Um abraço para as crias da academia do Palmeiras, parabéns pela classificação, tá? Nas oitavas de final, o Verdão enfrenta o Ituano numa partida que será, no mínimo, complicada. O time de São Paulo eliminou o Fluminense por 2-0 e o time do Fluminense não era nada fraco, tá bom? Bora falar de uma outra cria da academia agora, o Luigi, tá? Luigi estava no radar do Atlético Mineiro e o Palmeiras fez jogo duro ali, né? Para iniciar qualquer tipo de tratativa comercial com o jogador, beleza. Só que, segundo o repórter e setorista Lucas Tanaka, o Borussia Dortmund está na frente, saiu na frente para contratar a cria do Palmeiras. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Uma vez que a gente entende que o Borussia Dortmund é uma equipe que tem como principal ativo lapidar joias, né? Eles contratam jogadores por valores abaixo do mercado, transformam esses jogadores e os vendem por valores estratosféricos. Essa é a forma do Borussia Dortmund de fazer dinheiro, tá? Luigi se encaixa nesse perfil? Vocês acham que ele ainda tem potencial de maturação, de lapidação e consequentemente de evolução? Faz sentido para vocês? 90 milhões é aproximadamente o que o Palmeiras quer e o Palmeiras exigiu 94 milhões para negociar o atleta com o Atlético Mineiro. Basicamente colocando ali um impeditivo, né? Porque o Atlético não vai pagar esse valor no Luigi. E se pagar, na boa, é loucura. Eu não sei por que o pessoal tá vendo tanta qualidade, mas alguma coisa o Luigi deve ter de diferente, né? Que talvez eu não esteja conseguindo enxergar. Desejo sorte pro garoto, é um menino, tá? Tem um potencial sim a ser destacado, né? E aí eu quero ressaltar, por exemplo, a situação que o Palmeiras teve com o Kevin, né? Vendeu o Kevin por 30 milhões, se não me falha a memória, pro Shakhtar. Hoje ele tá no Fulham, fazendo gol, jogando muito e sendo destaque na Premier League. Diz a sua opinião nos comentários. Faz sentido pro Palmeiras se desfazer do Luigi agora ou ele é o atacante reserva ideal pro Vitor Roque? Mudando nosso assunto agora pro Alan, que também é cria da academia, né? Você já sabe que o Napoli botou mais dinheiro na conversa para tentar levar o jogador do Palmeiras, 221 milhões de reais, velho. Muito dinheiro, tá? E o Palmeiras segurou a negociação, velho. Assustadora a postura do Palmeiras. No Brasil, hoje, eu duvido que além do Flamengo e do Palmeiras, tenha alguma equipe que consiga segurar a um avanço de negociação na casa dos 200 milhões de reais. É assombroso, tá?
O Palmeiras está conseguindo manter uma cria da academia, mas, velho, não se anima muito, não. Porque, na minha opinião, o Alan deve ser negociado ainda essa temporada, tá? O Palmeiras tem uma meta de venda de jogadores, 400 milhões de reais aproximadamente, né? E, cara, se a gente for parar pra pensar, o Palmeiras consegue segurar até uns 270, talvez até 300 milhões de reais no jogador. Pode acontecer, tá? Existem clubes da Premier League que estão de olho, sabem do potencial do Alan. O Alan é um dos poucos jogadores aqui no Brasil que consegue quebrar linhas com facilidade. Dribles curtos, velocidade, finalização. Eu acho que vender o Alan nesse momento do campeonato seria péssimo pro Palmeiras, tá? Agora, o Napoli é um time de segunda prateleira, podemos falar isso? Diz nos comentários aí, né? Mas é um time, na minha opinião, de segunda prateleira na Europa. E se chegar um time de primeira, como é que vai ser? Como que a gente segura esse assédio pelo jogador e inclusive a vontade do cara de atuar na Europa, né? Não tem muito o que fazer. Vamos falar agora do nosso parceiro, a CVREC. Gente, vocês sabem que aqui no canal não entra bet, a gente já falou disso algumas vezes, né? Esse parceiro nosso aqui é uma solução de RH para as empresas que precisam contratar. E para você que está me assistindo, ele é simplesmente um facilitador, um organizador de empregos. Pois é, de graça você cadastra o teu currículo lá e aí você fica com uma base de dados ali, fica na base de dados da CVREC, onde eles vão te encaixar para alguma empresa. Em algum momento vai chegar uma oportunidade de emprego para você. É o Palmeiras 90+ te ajudando a conseguir emprego. Bora continuar no nosso giro de notícias, porque enquanto a gente tem o Andréas Pereira fora do Palmeiras por um mês, por conta da lesão que ele sofreu ali na partida contra o Santos, uma lesão besta, né? Mas que é ombro, o ombro é perigoso pra caramba, a musculatura do ombro é muito pequena também, né? Então, por consequência, obviamente, menos fortalecida, né? Um mês para retornar aos campos com a camisa do Palmeiras. Palmeiras tá devendo no mercado de transferências, né? E agora, velho, vai ter que ir pra cima do mercado, não tem o que fazer. Agora imagina o seguinte cenário, imagina se o Vitor Roque ou o Flaco, se acontece alguma coisa com eles, Deus me livre. A gente não tem atacante reserva. O Palmeiras precisa se posicionar. Então vamos falar agora do mercado da bola do ponto de vista de contratações. O Palmeiras está mirando há muito tempo a contratação do Nino e dessa vez chegou o momento, tá? A cartada final por Nino. O Palmeiras está fazendo um movimento, nós não temos os valores, mas sabemos que é um movimento oficial para tentar arrematar o Nino e tentar trazê-lo para o Brasil. Lembrem-se, Nino e John Arias saíram do Fluminense com um contratinho, tá? Eles assinaram. Ou seja, se o jogador tiver interesse em voltar para o Brasil, o Fluminense tem que ser acionado, isso está na cláusula do contrato. E se a proposta for cabível para o Fluminense, ou seja, se o Fluminense quiser atravessar, eles têm prioridade. Palmeiras está fazendo um movimento por Nino, não sabemos como isso vai acabar, agora é a rodada final de negociação, tá? Não tem mais ideia. Se o Zenit fechar a porta e o Palmeiras não trouxer o Nino, vai atrás de outro zagueiro e na minha opinião nem precisava, tá? No máximo, eu investiria a grana necessária para trazer o Barbosa do Botafogo. Agora sim, nossos zagueiros já mostraram que eles têm competência. É o que eu tô falando no canal sempre, né? Você tem um Benedetti, você tem um Vitor Reis, você tem o Naves. Cara, jogadores da base que chegaram, vestiram camisas de times grandes, inclusive o Benedetti é do Palmeiras, né? E mostraram resultado. Diz nos comentários se você acha que o Palmeiras tem que contratar um zagueiro. Agora falando de John Arias, tá? A situação com o John Arias, ela permanece bem avançada, mas o Palmeiras não finaliza a contratação. É absurdo, cara, absurdo. Tá me dando agonia já, tá? O Palmeiras tá sondando, especula, pega valor, dá oferta, volta e não fecha, velho. Tá muito difícil de acompanhar. Já decidiram que o Arias é o nome, não decidiram? Por que o Palmeiras só não bota o dinheiro na mesa e acabou, né? Por que a gente tem que ficar nesse desespero, velho? Eu não consigo entender. Sem Andréas Pereira e se vender o Alan, o Palmeiras vai desmontar. Ouçam o que eu tô falando. Já sobre Thiago Almada, a situação é mais difícil que o John Arias, tá? Nós falamos no último vídeo, né, que hoje, né, teria uma reunião entre o Thiago Almada e a cúpula do Atlético de Madrid para conversar a respeito da postura do jogador. Simeone é um treinador muito severo do ponto de vista de disciplina. E o Almada reclamou muito de não ter minutos em campo. E isso se tornou algo extra-clube, né? Saiu do clube. Resultado.
Simeone não costuma dar muitas segundas chances, não. Ele tá no Atlético de Madrid há anos e é autoridade lá. Eu acho que o Thiago Almada não vai permanecer no Atlético de Madrid, isso é um fato. Ele prefere a Europa, é isso que as grandes mídias estão noticiando, mas pro Palmeiras seria um baita de um investimento. Quando que o Anderson Barros vai pôr a cara a tapa e vai acelerar essa negociação? Diga nos comentários a sua opinião, porque é muito importante. Já sobre o Eduardo Conceição, a informação que a gente tem para passar é o seguinte: Real Madrid e Arsenal acompanharam a copinha do garoto, já vem acompanhando o desenvolvimento do atleta e é oficial, eles querem o jogador. Vamos ver como é que o Palmeiras vai fazer agora para se movimentar, né? Porque aquele negócio se blindou, 600 milhões de reais é a multa rescisória, beleza, estamos nas nuvens. Só que a gente precisa ver como esse menino vai jogar no profissional. Faz sentido acertar a negociação dele, a venda dele, antes dele chegar no profissional? Por que eu tô falando isso? E a gente, obviamente, ele só sai do Palmeiras daqui a 2, 3 anos, né? Assim como foi feito com o Endrick, Estevão, tal, você negocia para depois vender o jogador, né? Já tá fechado, daqui a 2, 3 anos ele vai pro time A, B ou C. Eu tô falando isso porque eu tenho um baita de um receio do efeito Lulinha. Vai que o jogador acaba se destacando muito na base, vai pro profissional e não consegue arrumar nada, né? Diz a sua opinião nos comentários porque ela é sempre muito importante. Bora pra nossa mesa tática entender esse Palmeiras contra o Santos, porque tem coisa legal pra gente falar. Na nossa mesa tática eu preparei um negócio diferente aqui pra vocês hoje, tá? Só que eu fui pego pela lesão do Andreas Pereira, então eu vou tirar o Andreas Pereira dessa relação aqui que a gente preparou e eu vou colocar alguém diferente, tá? Não se assustem e não me xinguem. É uma opção. Nessa situação de jogo que a gente está criando aqui, eu tô trabalhando com uma linha de 3 homens defensivos, tá? 3 zagueiros, para ser mais objetivos, com o Giai jogando na esquerda. Você já vai entender por que eu tô fazendo esse time maluco aqui, tá? Na direita, Luiz Saboia ganha alguns minutos em campo. Na esquerda, o Piquerez. Emiliano Martinez é o nosso camisa 5 e olha que loucura, tá? Eu sei, mas calma, você vai entender. Marlon Freitas e Maurício são os nossos meia armadores e na frente Alan e Vitor Roque. Obviamente, no decorrer do jogo, a situação posicional pode forçar o Alan a vir para a extremidade, né? E a gente ficar com um time meio como se fosse uns 3 jogadores de meio campo ali com o Maurício pisando na área, né? Olha o que eu pensei aqui. Quando o Palmeiras está enfrentando algumas equipes, sobretudo mais fracas, tá? Mais fracas no papel, tá? Com respeito às equipes. Por exemplo, a gente vai pegar o Mirassol. Beleza, o Palmeiras precisa dar rodagem ao elenco, os jogadores precisam ganhar minutos, tal, até para se, vamos dizer assim, ganhar condicionamento de jogo, tá? Nessa situação, onde a gente utiliza o Kelvin aqui na ala direita, com o Alan chegando aqui ao ataque, né, fazendo esse movimento aqui, ó, em diagonal, né, e chegando à frente, o corredor do Kelvin tá livre, beleza? Quando o Marlon Freitas atua como um meia armador, eu tive essa ideia hoje, tá? Eu penso num atleta que tem condição de encontrar passe. Uma das características mais fortes do Marlon Freitas, e essa ideia veio por conta da lesão do Andrés, é que o Marlon Freitas acha passe. É bem verdade que ele não é o tipo de jogador que sabe jogar, ó, com a marcação grudada nele. Ele precisa de espaço para achar o passe. Ele raciocina muito rápido, né? Mas ele não tem a mobilidade para se desmarcar, por exemplo, de um volante aqui na marcação, beleza? Ok. Se a gente parar para pensar que esse time aqui é meio maluco, mas enfrentando uma equipe, por exemplo, como o Mirassol, você vai ter condição de frear a subida do Reinaldo na esquerda. Porque o Kelvin vai estar aqui e o Alan, eu não gosto de ver jogador craque marcando lateral, mas contra o Mirassol pode ser interessante, a próxima partida do Palmeiras, né? A gente vai ter um Alan de repente cobrindo aqui. Não quero que seja o Alan, o Maurício dobra. E a gente tem um meio campo aqui que pode ser recomposto pelo Alan. A gente fica com essa figura tática aqui mais ou menos, tá? A diferença do Vitor Roque, do Palmeiras, né? Quando o Vitor Roque joga, cara, é absurda. O Palmeiras ganha em velocidade, o Palmeiras ganha em mobilidade, o Palmeiras ganha em bola aérea, inclusive, porque embora ele seja baixinho, ele é muito forte, né? Então ele arruma o espaço, ele invade o espaço, é absurdo. Eu gosto muito desse time aqui, tá? Obviamente que nós temos bons jogadores no banco, né? E aí a gente pode analisar um pouquinho do que foi a partida contra o Santos, né? O Palmeiras entrou ali com a zaga contendo Gustavo Gomes e Murilo, né?
o Kelvin na direita, Piquerez na esquerda, Emiliano Martinez e o Larsson, porque o André se machucou com 12 minutos, né? Só achar nosso amigo Larsson aqui. E aí o Alan na direita, o Rafael Veiga foi o nosso meia armador, vamos dizer assim, né? E o Riquelme Felipe na esquerda, né? O Riquelme não fez uma partida de saltar aos olhos, a gente não viu nada de muito, né? Mas a gente viu um Flaco Lopes movimentando bastante e fazendo aquilo que a gente falou que ele vai fazer essa temporada. Ele saiu muito da área, buscou bola no meio campo, achou passe, finalizou a gol. Gostei dessa versão do Flaco, tá? Quando a gente pega um time como o Santos, que é um time teoricamente inferior ao Palmeiras, né? Sem exageros aqui, é claro, mas é um time que tá inferior ainda, tá começando um projeto, né? A gente percebe a maturidade que o Palmeiras ganhou. O Palmeiras não jogou bem, não jogou uma partida brilhante, né? Mas o Palmeiras tá sabendo sofrer. É característica muito próxima do Palmeiras de 2021, você lembra? Pois é, o Palmeiras sabia sofrer, tomava gol e não desesperava, né? O Palmeiras em dados momentos começou a sofrer com o Santos ali, né? Eu não gosto da estratégia do Abel de retrair muito as linhas, né? Mas nessa partida contra o Santos a gente tem que falar que funcionou, a vitória veio. Senti muita falta do Rafael Veiga, tá, velho? No Prime. Eu sinto muita falta daquele Rafael Veiga que quebrava a linha, que achava passe, sabe? Agora vamos fazer uma movimentação aqui bem rápida. John Arias na esquerda. Cadê o nosso querido Almada? Almada centralizado. E Alan na direita, esse time dá trabalho, hein? Esse time aqui é o prime do Palmeiras, né? A gente pode até considerar o Fabinho chegando ou o Nino, mas vamos trabalhar só com esses atletas. Se o Palmeiras faz esses dois movimentos, que é o que a gente tá pedindo há tanto tempo, cara, muda de figura por completo, tá bom? Vira um novo time. Então, rapaziada, eu quero agradecer do fundo do meu coração. Cara, cada like, cada comentário, vocês sabem que eu faço questão de fazer isso porque o canal tá tomando uma proporção muito grande. Mais de 500 mil visualizações em 15 dias, velho. Obrigado, do fundo do meu coração, por você que gosta da gente, que tá sempre conosco, comentando e fortalecendo o nosso trabalho. Eu já falei pra vocês sabem que não é fácil trabalhar CLT e vir gravar o vídeo e etc, manter toda essa estrutura rodando com um vídeo por dia no mínimo, é muito difícil. E eu agradeço a vocês por nos prestigiarem cada vez mais, tá bom? Muito obrigado pelo carinho de sempre, um forte abraço e avante palestra!